Estudo dos resistores. Resistor. O que é um resistor? O resistor, frequentemente chamado de resistência, que na verdade é a sua medida, ele é um dispositivo elétrico muito utilizado na eletrônica. Ora é usado com a finalidade de transformar energia elétrica em energia térmica, por meio do efeito Joule, ora com a finalidade de limitar a corrente elétrica em um circuito. A simbologia do resistor moderno, ele é um símbolo, pode ver que não tem nada pintado dentro dele, isso é uma observação muito a ser acrescentada, não tem nada pintado e nem outro tracejado nele. O símbolo antigo, ele é forma de serra, serrilhado. A unidade ohms do resistor foi em homenagem ao seu criador, que foi o físico alemão chamado Georg Siemens Ohms. O código de cores do resistor, geralmente eles são 3 cores, 4 cores, 5 cores e 6 cores, também chamado de faixa. Como se utiliza essa tabela? Quando um resistor ele tiver 3 cores, vamos considerar a primeira faixa, a segunda faixa e o multiplicador. Toda vez que ele for 3 cores de tolerância, ele tem mais ou menos de 20%. Toda vez que o resistor tiver 4 cores, vamos usar a primeira faixa, a segunda faixa, a terceira faixa, que é o multiplicador, e a quarta faixa, que é a tolerância. Toda vez que o resistor tiver 5 cores, vamos usar a primeira faixa, a segunda faixa, a terceira faixa, o multiplicador e a tolerância. Se o resistor tiver 6 faixas ou 6 cores, vamos usar a primeira faixa, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e a sexta cor, né? Que vamos utilizar quando ele for 6 cores, que é chamada coeficiente de temperatura. Vamos verificar um exemplo, como é que se utiliza essa tabela. Digamos que eu tenho um resistor que ele tem a cor vermelho, amarelo, laranja e ouro. Quanto vale o vermelho? 2. Quanto vale o amarelo? 4. Quanto vale o laranja? 3. 3 quantidade de zeros. Ohms, mais ou menos 5%. Porque a última cor dele é o ouro. No caso, ele vai ficar 24 quiloohms, porque aprendemos que 3 zeros vale a letra K de quilo. No caso desse resistor que possui 5 cores: verde, amarelo, vermelho e azul, e prata. As 3 primeiras cores dele é o número da cor. No caso, 5, 4, 2. A quarta cor dele é a quantidade de zeros. No caso é azul, então vai valer 6 zeros. E a última cor é o prata, que é mais ou menos 10%. O valor desse resistor fica 542 megaohms, mais ou menos 10%. Por que mega? Porque a mega está representando os 6 zeros, né? Então fica 542 megaohms, mais ou menos 10%. Vejamos outros exemplos aqui. No caso, o resistor de 3 cores. A cor dele, marrom, vermelho e laranja. Fica 12.000 ohms, mais ou menos 20%. Por que 20%? Porque ele tem 3 cores. Se eu tirar os 20%,
eu vou ter 2.400 ohms. Então o valor desse resistor é 12.000 ohms, mais ou menos 20%, aonde esses 20% eu tiro 2.400 ohms para cima e 2.400 ohms para baixo. R$ 45 milhões de ohms. Por que 45? 4. Amarelo, verde é o 5 e os 6 zeros é a cor 6. Mais ou menos 20%, que é da tolerância, porque ele possui 3 cores apenas. Se eu tirar 20% de 45 milhões, eu vou ter 9 milhões de ohms. 7,8 ohms, mais ou menos 20%. 7, cor violeta. 8, a cor cinza. Como aqui no multiplicador ele tem uma cor ouro, significa que eu vou dar uma casa para dentro. Então ele fica 7,8 ohms, mais ou menos 20%. Eu tirando 20% de 7,8, eu tenho 1,56 ohms. Resistor de 4 cores. Eu tenho a cor marrom, preto e vermelho. E a cor verde. As duas primeiras cores é o número da cor. Por exemplo, a cor marrom é 1, o preto é 0 e o número essa quantidade de 2 0 aqui equivale à cor vermelha. Está na terceira faixa. A quarta faixa é a minha tolerância. Nesse caso, a minha tolerância pela tabela ela é 0,5%. Ou seja, se eu for tirar 0,5% de 1.000 ohms, eu vou ter 5 ohms. A cor desse resistor dá 23 ohms. Por quê? 2 é o primeiro número, 3 representa a cor laranja, o 0 aqui, que é a cor preta, ela está no multiplicador. Se eu tenho 23 ohms, vou multiplicar por nada, permanece os 23. A quarta cor é o prata, então fica 23 ohms, mais ou menos 10%. Se eu tirar 10% de 23, eu vou ter 2,3 ohms. 4,5 ohms, mais ou menos 10%. Tirando 10%, dá 0,45 ohms. 4,5 por quê? Eu tenho a cor amarela, verde e o ouro. O ouro está no multiplicador. Eu ando quantas casas para dentro? Uma, né? Então, fica 4,5 ohms. Resistor de 5 cores. Vamos lá. As 3 primeiras cores é o número da cor. A quarta cor é o multiplicador. E a quinta cor aqui é minha tolerância. As 3 primeiras cores são 6, 8 e 9. O meu multiplicador é o ouro. Isso significa que eu vou andar uma casa para dentro. Então dá 6,9 ohms, mais ou menos 10%, que é o prata. Eu tirando 10% de 68,9, eu tenho um resultado de 6,89 ohms. 7, representando violeta. 5, o verde. O 3, laranja. O marrom, no multiplicador, ele está falando para mim o quê? Quantidade de zeros. Então, vou acrescentar um zero. Então, dá 7.530 ohms, mais ou menos 5%. Esse 5% é do
ouro. Ou seja, tirando 5%, eu vou ter 376,5 ohms. Cor cinza, azul, amarelo, vermelho e ouro. O que acontece? As três primeiras cores é o número da cor, a quarta cor é o multiplicador e a quinta cor é a minha tolerância. Então, as três primeiras cores são 864. A quarta cor aqui é o vermelho, então vou acrescentar 2 zeros. Mais ou menos 5%. 5% é o ouro. Tirando 5%, vou ter 4.320 ohms. Resistor de 6 cores. As três primeiras cores é o número da cor. A quarta cor é a minha quantidade de zeros, que é o meu multiplicador. A quinta cor é a minha tolerância. E a última cor seria o meu ppm. A diferença dos 6 cores é que agora entra a palavra ppm. O que quer dizer ppm? Parte por milhão, grau Celsius. É como se eu pegasse esse resistor e dividisse ele em milhões de peças. Então vou pegar uma porcentagem dessa e verificar quanto vale a resistência dele naquele circuito. Então, neste caso, 9, que é o branco, 7 é o violeta, o 5 é o verde e os 3 zeros aqui representam a cor laranja. Mais ou menos 1%. Esse 1% representa a cor marrom. E vemos o 10 ppm grau Celsius. De onde é esse 10 ppm? É a cor azul, porque ele é um resistor de 6 cores. Esse outro resistor aqui, cor cinza, azul, amarelo, vermelho, verde e violeta. As três primeiras cores é o número da cor. A quarta cor é a quantidade de zeros. A quinta é minha tolerância. E a última cor aqui é meu ppm grau Celsius. Então o valor desse resistor fica 86.400 ohms, mais ou menos 0,5%, porque é verde, e mais 5 ppm grau Celsius. Esse é outro exemplo aqui de um resistor de 6 cores. Esse é outro exemplo de um resistor de 6 cores. 925.000 ohms, mais ou menos 2%, ou seja, tirando 2% de 925 ohms, eu tenho 18.500 ohms com 200 ppm grau Celsius. Agora vocês vão dar um pause no vídeo e resolver esse exercício aí. O valor do primeiro, 546 giga-ohms, mais ou menos 5%. O valor do segundo, 2020 ohms, mais ou menos 10%. O valor do terceiro, 654 kilo-ohms, mais ou menos 2%. O valor do quarto, 6,5 ohms, mais ou menos 10%. O valor do quinto, 135 ohms, mais ou menos 10%. O valor do sexto, 678 giga-ohms, mais ou menos 10%. Leitura do valor no corpo do resistor. Para simplificar a escrita do resistor, quando alguns resistores o valor vem escrito no próprio corpo físico deles,
né, temos alguns cuidados. Toda vez que tem a letra R, o R significa vírgula. O K quer dizer 1000, ou 3 unidades, ou 3 zeros. Mega é 1 milhão, que são 6 zeros ou 6 unidades. Sendo assim, como é que se fica a leitura? Digamos que tem um resistor que está como 15R. Então, o valor dele é 15 ohms. Se for R8, como o R significa vírgula, então fica 0,8. 19R72. O R está no meio, fica 19,72 ohms. 30K6, 30.600 ohms. 25K5, 25.500 ohms. 29M12, 29.200.000 ohms. 30M1, 30 milhões e 1 milhão de ohms. Esse resistor 33K, 33.000, 0R10, 0,10. 2K2, 2.200. 10R, 10. 3R3, 3,3 ohms. Leitura do resistor SMD, ela é mais simples. Esse SMD aí, ó, 122. Resistor SMD. Para a leitura do valor do componente, os primeiros números representam os primeiros dígitos do valor da resistência. O último dígito representa o número de zero que deve ser colocado atrás dos primeiros dígitos. Um resistor SMD geralmente é construído de um material branco em seu inferior e um material preto na parte superior, onde vai escrita a sua numeração. Se esse resistor tiver um R, esse R segue o mesmo critério de vírgula. Por exemplo, se tiver 2R2, 2,2. Se esse resistor tiver um valor zero, ele não vale nada. É apenas como se fosse um jumper. Tá? O jumper é como se fosse um pedaço de fio. O valor dele é zero. Vamos lá. 122. O primeiro valor é o primeiro número. O segundo valor é o segundo número. O terceiro valor é o multiplicador. Neste exemplo, a resistência tem um valor de 1.200 ohms. Por quê? Os dois primeiros dígitos é 12. O último dígito foi 2. Então, vou colocar 2 zero. Então, dá 1.200 ohms, que eu posso chamar de 1K2, que é uma representação 1K2. 1R6, o R significa vírgula, então 1,6. R22, 0,22 ohms. 223, os dois primeiros é 22, o 3 é a quantidade de zeros, né? Então fica 22.000 ohms, ou 22 kilo-ohms. 4R7, 4,7, 0, 0, é um jumper. 8202, 820 vezes 10 elevado a 2. Ah, eu posso colocar vezes 10 elevado a 2? Pode. Você pode colocar. Tudo que nós aprendemos nos estudos de resistores, a gente pode usar em qualquer momento. Então, ele representa como 82 kilo-ohms. 0R22, 0,22 ohms. 2512. Qual o valor dele? 25.100 ohms.